Gênesis, capítulo 6, versículo 5. O dilúvio é a corrupção da humanidade. E o Senhor viu que a maldade do homem era grande sobre a terra, e que era continuamente mal todo o desígnio de seu coração. Arrependeu-se então de ter feito o homem sobre a terra, e afligiu-se o seu coração. E disse o Senhor: farei desaparecer da superfície do solo os homens que criei, e com os homens os animais, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de tê-los feito. Mas Noé encontrou graça aos olhos do Senhor. Aqui nesse momento, Deus, no caso, até há pessoas que compreendem que ainda era um Deus um tanto inexperiente da sua criação e creem que cometeu algumas falhas pela sua falta de experiência, porque mesmo que se tenha uma consciência elevada, algumas coisas simplesmente escapam a esse escopo e por isso é necessário esse desenvolvimento na matéria, esse desenvolvimento na questão de estar passando pelas condições as quais um corpo vivo, com finitude, com limitações, acaba apresentando. Por isso que é difícil, porém espera-se que esse livre-arbítrio do homem seja direcionado para Deus. Porém, devido a essa concupiscência com a carne, como diz o apóstolo Paulo, entende-se que eventualmente o homem, e no caso aqui a gente entende como o homem é espécie, não gênero. O gênero, homem e mulher, né? Tanto que depois, antes nessa parte, durante a criação, o homem fez Adam, depois que ele viu a necessidade de uma coadjutora para ele. Então, desmembrou dele mesmo uma parte, e essa parte se tornou a coadjutora dele, a mulher, né? Que deveria servi-lo, mas servi-lo não um senso de escravidão, e sim um senso de cooperação. Porém, ele percebe que o homem, por não ter essa consciência do que é certo e do que é errado, acaba muitas vezes caindo no mal e incorrendo nessa corrupção que ele fala. Então, ele resolve resetar tudo. Mas há um detalhe interessante mais à frente nessa passagem, em que ele pede para que, de quem ele se agradou, que é o homem justo, o Noa, em algumas traduções também chamado de Manu Vaivasbata, ele possa remover um casal de cada espécie animal, colocá-lo em uma arca especificamente, para que durante o dilúvio que ele anuncia que fará, ele possa preservar a memória desses seres vivos. Ainda que ele tenha se desagradado da sua criação, ele não parece estar muito certo de que ele deva eliminar tudo e recomeçar do zero, sem uma ideia de como recomeçar. Então, caso ele queira, ele vai recomeçar, ele precisa pelo menos de um ponto de partida. Então, ele pede que esses animais e o próprio homem, como o exemplo de homem no entendimento de Deus é Noé e sua família, então ele pede para separá-los, para ele limpar tudo, mas ele vai colocar de volta nos lugares, vai restabelecer, porém ele vai dar um propósito a partir de Noé para que esses seres vivos possam não mais jazer no mal, como fizeram naquela época, e que a partir de então possam ter um novo mundo e uma nova aliança, que até ele utiliza o efeito arco-íris para simbolizar essa aliança. Então, não que Deus erre, mas é curioso pensar que as pessoas imaginam que Deus tem resposta para tudo, e há momentos em que nem ele mesmo tem resposta, porque ele necessita experimentar